Olá, bom dia. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, Santa Catarina e Minas Gerais ainda têm bloqueios em rodovias por conta do período chuvoso. A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em mais 30 cidades catarinenses. E no estado mineiro já são 44 cidades em situação de emergência por causa das chuvas. No sul do país, as chuvas continuam castigando Santa Catarina e provocando prejuízos à população. A rodovia 477, na região do Vale do Itajaí, ficou seriamente danificada, na altura dos municípios de Doutor Pedrinho, Benedito Novo e Rodeio. No quilômetro 159, o asfalto se rompeu, provocando rachaduras e crateras. O estado tem passado os últimos dias tentando restabelecer a ordem após as chuvas. Equipes têm trabalhado nos reparos da rede elétrica e de abastecimento de água, bem como trabalhos de remoção das barreiras nas rodovias estaduais. Em Minas Gerais, os problemas se repetem no novo período chuvoso que começou em outubro de 2022. 2 trechos de rodovia já estão interditadas há quase um ano, por causa das fortes chuvas que atingiram o estado entre outubro de 2021 e março de 2022. A MG 170, em Lagoa da Prata, na região centro-oeste do estado, é um desses trechos. Outro trecho é o do Anel Viário Sul, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde uma cratera se abriu durante uma forte chuva e o problema ainda não foi resolvido. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário e a Polícia Rodoviária Federal, ao todo já foram registrados 57 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais de Minas Gerais. 44 cidades mineiras já decretaram situação de emergência por causa das chuvas deste ano. Ainda no Sudeste, a previsão de mais chuvas para o longo da semana, com potencial intenso e volumoso, especialmente no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. E falando sobre saúde, o medicamento mais caro do mundo vai fazer parte do rol de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Jaimo. A notícia foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em uma publicação nas redes sociais, onde comemora a conquista e o parecer favorável da inclusão do medicamento no rol do SUS. O Zolgensma custa aproximadamente R$ 6 milhões e é utilizado no tratamento da doença atrofia muscular espinhal, mais conhecida como AME, uma doença rara e degenerativa passada de pais para filhos e causada pela incapacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência de neurônios motores. Isso afeta todos os músculos do corpo e impede que a pessoa tenha impulsos motores, dificultando respirar, engolir e se mover. A recomendação para a utilização do Zolgensma é de que seja aplicado em crianças de até 6 meses com AME tipo 1, que passam mais de 16 horas diárias, sem a necessidade de utilizar métodos de ventilação mecânica. Segundo um estudo publicado, a AME atinge 1 em cada 10 mil bebês no Brasil e varia do tipo 0, antes mesmo do nascimento, ao tipo 4, onde os primeiros sintomas podem aparecer mais ou menos aos 30 anos de idade. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Por falta de recursos, o Instituto Nacional do Seguro Social alertou o governo federal que deve paralisar as atividades na próxima quarta-feira. Em ofício, o órgão afirma que os bloqueios anunciados pelo Ministério da Economia podem ocasionar suspensões de contratos, bem como deslocamentos de servidores, o que provocaria problemas no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS. Algumas agências podem ser fechadas, além de ter suspensão de perícias, atrasos em pagamentos do INSS e interrupção de contratos com terceirizados. E olha só, nos destaques internacionais, agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A Ucrânia segue tentando restaurar os serviços de energia elétrica e abastecimento após os recentes bombardeios russos. De acordo com o governo ucraniano, Volodymyr Zelensky, mais de 70 mísseis foram lançados por Moscou na segunda-feira
contra as infraestruturas do país que já estavam danificadas. Na ocasião, pelo menos 4 pessoas morreram. Após o ataque, novos apagões foram registrados em todo o território. Isso tem dificultado a vida da população, que continua enfrentando um inverno rigoroso. A Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas está na Ucrânia para prestar solidariedade e propor novas medidas de apoio ao país. E o teto imposto ao preço do petróleo russo entrou em vigor ontem. A medida foi aprovada no fim de semana pela União Europeia, Austrália e pelo G7, grupo formado pelas nações mais ricas. A Rússia considera que a medida desestabiliza os mercados globais de energia. O mecanismo prevê que apenas o petróleo russo vendido a um preço igual ou inferior a $60 pode ser entregue. A Rússia é o segundo maior exportador mundial de petróleo e, sem esse teto, seria fácil encontrar novos compradores ao preço de mercado. Os preços do petróleo russo estão atualmente em torno de $65, portanto, o impacto da medida a curto prazo pode ser limitado. Ao impor um teto de $60, os ocidentais optaram por um nível de preço bem acima do custo de produção atual de petróleo na Rússia, para encorajar Moscou a continuar bombeando petróleo. A aplicação do mecanismo coincide com a entrada em vigor de um embargo do bloco europeu ao petróleo russo fornecido por via marítima, vários meses depois de os Estados Unidos e o Canadá terem adotado uma medida semelhante. Já os países membros da OPEP+, decidiram no domingo manter os níveis de produção de petróleo, em um contexto particularmente instável. A OPEP+, é um grupo formado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados. Os preços dos contratos futuros do petróleo tinham alta na manhã desta segunda-feira, depois viraram para queda. Referência mundial no boxe masculino, Cuba anunciou que as mulheres também vão poder participar do esporte depois de 6 décadas de proibição. As autoridades cubanas planejam montar uma equipe para competir nos Jogos Centro-Americanos de 2023. As autoridades adiantaram que vão trabalhar para recuperar o tempo perdido e formar uma equipe visando os Jogos Centro-Americanos de São Salvador em agosto de 2023. 12 mulheres que teriam uma prioridade. 12 mulheres teriam prioridade. Aquelas atletas de esporte de combate que já têm preparação física e que têm habilidades importantes para o boxe. Que têm algumas habilidades similares ao boxeo. Já contando com a parte física, faríamos um treino intensivo nos aspectos técnico e tático. Faríamos um intensivo nos aspectos de caráter técnico e tático do boxeo, mas já temos a física. O boxe feminino agora é praticado em 187 dos 202 países membros da Associação Internacional de Boxe. A modalidade estreou nos Jogos Olímpicos de 2012 em 3 categorias. Em Tóquio 2020, o número subiu para 5. E em Paris 2024, o boxe feminino vai ter 6 categorias no total. Potência mundial no boxe masculino, Cuba quer se tornar uma referência também entre as mulheres. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco no Jornal da 1 da tarde com Daniela Parisi. Até mais.